Hello, gatinha, garotinha! Você tá boa? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rafael Bernardi, designer de bolsas, e tô aqui ensinando vocês a fazer projetos e produtos com materiais sintéticos e afins, tá? É, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito desse tesãozinho chamado máquina de coluna. Se você não sabe o que é uma, vem comigo que eu vou te mostrar o que é isso aqui, ó. Esse negócio aqui todo, tá? Então, se você tem interesse em saber o que é uma, fica aí, continua no vídeo, pra gente saber o que é, o que serve, pra que serve uma máquina de coluna. E é sobre isso, tá? Então, taca essa vinheta e vamos falar a respeito dessa delícia. EIFA, máquina de coluna, nada mais é do que uma máquina de coluna. Por quê? Antes de mais nada, tá? O que a gente vai falar? O que a gente vai mostrar? Primeiro, eu não sou especialista em máquinas, eu não sou técnico em máquinas, eu não entendo bulhufas de máquinas. Eu sei sentar na frente da máquina e costurar, tá? Eu não tenho medo de máquina, não tenho medo de máquina de costura, entendeu? À primeira vista, assim, todo mundo olha, pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não, o que uma máquina de costura tem que fazer? O nome mesmo já diz, costurar. Então, eu me apego a isso, entendeu? Não entendo nada de máquina. Se a máquina vai fazer determinada coisa que eu preciso, ok, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Não entendo de tecnologia do que tem hoje, não sei, não faço questão de saber do que tem. Óbvio que tem muita coisa que facilita a nossa vida hoje em dia, a tecnologia está aí para isso. Eu sei que não é por pesquisas, mas apareceu para mim esses tempos, eu não lembro porquê, enfim, não sei. Apareceu de uma marca lá que tem máquina de coluna que já costura e corta o material ao mesmo tempo, quase como se fosse uma overlock, tá? Então eu não sei o que tem hoje de diferente, tá? Já vou deixar bem claro isso. Eu vou falar sobre a minha máquina, eu não vou falar sobre o que tem no mercado hoje em dia. Até mesmo porque essa minha máquina aqui, ela deve ser dos anos 80, sabe? Eu não sei ao certo de quando ela é, eu sei que ela é muito antiga. Eu falo que ela é de 1827, mas ela... Quando eu comprei ela, eu comprei porque no Senai, quando eu estava fazendo o curso, nós aprendemos a fazer as bolsas na máquina de coluna. Então, eu já saí do Senai fazendo bolsas na máquina de coluna. Eu fui da máquina doméstica para a máquina de coluna, então eu não tive a experiência com a reta antes de trabalhar com a de coluna. Eu fui da doméstica direto para a coluna. Então eu não sei se isso facilitou mais o meu trabalho com a máquina de coluna ou não, sabe? Eu vejo como um bom facilitador daquilo que eu faço hoje em dia. Até mesmo porque eu criei muita habilidade tendo e usando uma máquina de coluna. Porque como vocês podem ver, ela não tem estabilidade, né? Então tu costura as coisas aqui onde está a minha mão, tá? A base, né, a mesa, ela tá mais para baixo. Por que a máquina de coluna tem esse espaço? Para você ter mais mobilidade na hora de costurar, tá? E a máquina de coluna, ela não foi necessariamente feita para costurar bolsas. Ela é uma bolsa de costurar calçados. Ela é de costurar tênis, sapato de salto. Principalmente a parte de cima ali do calçado é com ela que se costura, tá? Então, normalmente se usa a máquina de coluna para isso, tá? Ela não é, repetindo, necessariamente uma máquina para fazer bolsas. Porém, você consegue fazer, tá? Eu, quando comprei, eu fazia a bolsa inteira na máquina de coluna. Inclusive, esqueci de falar, mas eu tenho perguntas de vocês que vocês enviaram lá na caixinha do Instagram que eu pedi para vocês. Tenho várias perguntas aqui, eu vou responder durante esse vídeo. Então, fique aí que vai ter bastante conteúdo nesse vídeo hoje, tá? Vou mostrar como coloca a linha, vou fazer uns pontinhos nela. A minha máquina, ela tá um pouco atirada, assim, eu não tenho usado ela muito, tá? Então, ela, até mesmo porque, assim, eu troquei motor dela, eu troquei tampo, e eu meio que me arrependi um pouco de fazer isso, tá? Porque o motor dela,
ele era muito barulhento, muito. Ele era um trator. Então, como eu moro em apartamento hoje em dia, era ruim, era ruim de ter ela ligada, assim, sabe? Aí eu acabei optando por trocar o motor e acabei meio que me arrependendo. Eu não sei se foi a questão de ter trocado o motor, eu não sei se foi o técnico que eu chamei que ele não soube colocar muito bem, enfim, não sei o que aconteceu até hoje. Não consigo usar ela mais como eu usava antes, né? Eu tinha uma habilidade muito maior com ela e ela funcionava muito melhor do que ela funciona hoje. Até mesmo porque hoje em dia eu já não uso tanto ela para fazer os meus projetos, porque como a maioria do meu público tem máquina reta, eu acabei optando por usar só a máquina reta e fazer tudo na máquina reta, porque eu preciso fazer com que vocês façam na casa de vocês os projetos que eu ensino. Então eu acabo utilizando ela esporadicamente, assim, só para algum modelo de bolsa que alguém pediu para fazer, caso contrário, eu faço e fecho tudo na máquina reta. Tanto que a máquina de coluna para mim hoje em dia é só para fechamento, eu não faço a bolsa inteira. Ou, por exemplo, eu estou fazendo 2 modelos de bolsa com linhas diferentes, de cores diferentes, que foi o que aconteceu esses tempos. Tava fazendo 5 bolsas, 2 preta, 2 rosa e uma marfim. Aí, tipo, tinha 3 com linha branca e 2 com linha preta, então eu meio que fui montando as bolsas e deixei a linha preta numa e a linha branca na outra e fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu usava as duas máquinas ao mesmo tempo, tá? Então não tô mais usando ela como eu usava antes, sabe? Mas eu já usei e muito essa máquina, principalmente quando eu tinha marca e que eu tinha uma produção considerável, eu usava bastante. Né? E até antes de ter a máquina reta, então eu não deixei de usar, não que eu tenha deixado de usar ela, mas eu estou usando ela apenas para coisas esporádicas porque eu tenho a máquina reta. Se eu não tivesse a máquina reta, eu iria usar ela sempre, entendeu? Então, acho que é isso, tá? Agora eu vou responder as perguntas que vocês enviaram lá no Instagram para mim e vamos ver o que vocês têm de dúvida aí, tá? Vocês têm muitas dúvidas a respeito dessa máquina. E dúvidas que não... Mas enfim, vamos lá, a gente vai responder. Pois bem, vamos responder as perguntas enviadas por vocês, tá? Como dito, vocês têm muitas dúvidas a respeito da máquina, sendo que são dúvidas que não fazem... Não que não façam sentido, isso é fato, vocês terem dúvidas, ok, é algo novo. Porém, a máquina de coluna não tem mistério nenhum, ela é a mesma coisa que a máquina reta, inclusive a colocação de linha na minha é super simples, até mais simples do que a máquina reta. Então, enfim. Mas vou responder porque estou aqui para isso, né? Então, vamos para a primeira pergunta. O que é uma máquina de coluna? Máquina de coluna nada mais é do que uma máquina que, ao invés de ter a agulha e costurar diretamente ou ter um apoio com a mesa, ela vai ter esta coluna aqui e vai costurar no meio para te dar um pouco mais de mobilidade e conseguir fazer costuras mais difíceis. Como já dito, ela foi feita para calçados, então o calçado ele é mais difícil de costurar, né? Porque ele tem aquelas costuras meio que, entre aspas, tubulares. Então é mais difícil de chegar em alguns pontos e a máquina de coluna ajuda nisso. Para fazer bolsas, eu até tenho alguns modelos de bolsas aqui, eu vou mostrar depois o que é possível fazer com a máquina de coluna que não se consegue fazer numa máquina reta. Só que tudo na vida é adaptável, tá? Então tem coisas que se faz na máquina de coluna que é possível adaptar e fazer na máquina reta. E eu vou mostrar o que, tá? Inclusive aqui no canal já ensinei um projeto que eu consegui fazer na máquina reta e é normalmente feito na máquina de coluna, mas enfim. Então uma máquina de coluna é isso, é você ter mais espaço para poder costurar e ela tem essa coluna aqui, onde tem a agulha aqui nessa parte, tá? Ela é diferente da máquina de braço, porque a máquina de braço ela tem, ao invés disso aqui ser para cima, ele é pro lado e a agulha é aqui. Então a máquina de braço, aqui é o meu dedo é a agulha, isso aqui é uma máquina de braço, ela vai costurar assim. Então tu tem isso aqui de mobilidade de espaço para poder costurar as coisas na bolsa, ou seja, uma costura tubular, tá? E a máquina de coluna é assim e você faz isso aqui e você tem esse espaço aqui, tá? Então essa é a diferença de uma para outra, da máquina de coluna para a máquina de braço também, tá? Então, se eu não me engano, tem uma pergunta a respeito disso, mas já respondi.
Eu tô derretendo, acho que eu vou ter que ligar o ventilador. Pode ser? Então vou ligar, tá? Foda-se o barulho. Paciência, vocês vão ter que ouvir o barulho do ventilador. Eu não vou ficar derretendo por causa disso, tá? Então, próxima pergunta sobre máquina de coluna. Próxima pergunta é: você costura bolsas estruturadas na sua com EVA ou papelão? Com os dois tipos de estruturadores, tá? A máquina de coluna, ela tem ela é uma máquina para costura muito pesada, tá? Então ela costura coisas muito superiores àquilo que a gente está acostumado de tecido e sintético. Então você vai conseguir costurar coisas com papelão e coisas com EVA, tá? Essa bolsa aqui, ela é uma versão da Mini Valentina, tá? Ah, que legal, vou botar o celular. Ela é uma versão da Mini Valentina, ela, inclusive, olha, viado, eu vou costurar essa bolsa aqui, ó, na lateral, vocês vão ver, tá? Porque essa bolsa, ela não tá costurada na lateral e eu preciso costurar ela muito, faz tempo que eu preciso costurar ela. Ela tá só colada, então eu vou costurar aqui na máquina depois que eu colocar a linha, tá? Então fiquem no vídeo, querida, que a gente vai costurar, a gente vai usar a máquina de coluna aí pra costurar. Boa, arrasei. O que eu tava falando? Ah, sobre estruturação. Então, essa bolsa ali, ela é estruturada com EVA. Mas eu já fiz costuras com bolsas estruturadas no papelão. Por exemplo, um projeto meu que é a Bolsa Melina, eu ensino lá a fazer uma costura na volta, assim, ela é com papelão, você consegue fazer na máquina reta, porém, a gente acaba fazendo a costura na Bolsa Melina do avesso para poder conseguir fazer na máquina reta. Se a gente fosse fazer na máquina de coluna, eu conseguiria fazer a costura na parte da frente, né? Eu faço a parte eu costuro pelo avesso para poder conseguir costurar na máquina reta. Se fosse na máquina de coluna, a gente faz a costura na parte da frente, né? Na parte certa, vamos dizer assim. Então, é o que eu falei, é adaptar. Então você consegue adaptar as coisas, consegue adaptar as coisas que você está fazendo dependendo da máquina que você tem. É só usar um pouquinho a sua imaginação, tá? Mas enfim, você consegue costurar com qualquer estruturador na máquina de coluna, tá? Deixa eu só pintar aqui o que já foi. Próxima pergunta. A agulha não fica tão na beiradinha. Consegue fazer costuras no fundo da bolsa? Sim, consegue, ó. A agulha aqui, ó, ela tem um rodízio, assim, tá? Ela tem ela não tem pé calcador. Isso aqui é o pé calcador dela, tá? Mas ela é uma rodinha, tá? Ela não tem pé calcador igual de máquina reta, tá? Inclusive, esse rodízio aqui também é usado em máquina reta. Já vi máquinas retas adaptadas com esse rodízio aqui, que facilita mais a hora da costura, né? Então, ela tem esse rodízio aqui onde você faz a costura e é isso aqui que é o pé calcador da máquina. A agulha, ela fica bem próximo, bem rente a essa rodinha aqui. Então você consegue sim costurar fundos de bolsas e afins. Então ela tem essa facilidade, tá? Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Teve muita dificuldade para se acostumar com quando comprou a sua? Sim, meu anjo, sim, porque eu fui, né, na verdade não tanto, por quê, tá? Essa minha máquina aqui, ela é de transporte simples. Simples é basicamente nada, só na parte de baixo aqui que puxa o material. Aqui na parte de cima, essa rodinha aqui, ela não faz bosta nenhuma, ela só tá aqui para prensar o material com a parte da coluna. Se ela fosse transporte duplo, ela puxaria o material embaixo e na rodinha. Eu aprendi a costurar no Senai com transporte duplo, então ela tinha, aqui na rodinha, ela também puxava o material, então é muito mais fácil num transporte duplo do que no simples. Então, para eu me acostumar com isso, sem contar que, por ela ser transporte simples, ela não tinha controle de velocidade, ela é uma máquina muito antiga, então ela não tinha controle de velocidade. Eu tenho o pé muito grande, meu pé é pesado, então foi difícil de eu conseguir manter ali a parte do controle, né, da costura. Então era aquela coisa assim, tipo, dava uma coisinha, sabe, assim, era um negócio assim. Então foi bem complicado no início,
Porém, né, tudo na vida é aquela velha história que eu sempre falo. Quanto mais se der, mais você consegue, entendeu? Então é tudo adaptação. Então quanto mais você faz, melhor fica. Próxima pergunta. Comprou ela para costurar que tipo de bolsa? Todas que eu fazia, todas que eu queria fazer. Eu fazia, quando eu estava no Senai, eu já fazia bolsas na máquina doméstica. Porém, a máquina doméstica ela não é para fazer isso. Ela é uma máquina, o nome mesmo já diz, é doméstica. Então, tu vai fazer coisas para você e coisas para quem está na sua volta ali, da sua família, sei lá. Então, uma máquina industrial é para você fazer produtos em grande escala, assim, né? Não em grande escala, mas em pequena escala também. Então, fazer vários produtos num dia só. Então, eu comprei ela para poder fazer mais e também conseguir fazer, chegar com a costura em determinadas coisas que eu não conseguia. Por exemplo, no porta-alça ali, eu costumo usar, né, na verdade ainda, né, umas ferragens um pouco mais robustas, assim, mais grossas, coisa que não só na máquina industrial reta, como na máquina doméstica, o pé calcador não chegava. Então, com esse rodízio e essa agulha mais próxima do rodízio, tinha coisas que eu conseguia chegar mais próximo, né? Só que eu já ensinei várias coisas na máquina reta para vocês, de adaptações que a gente consegue fazer. Então, tudo é adaptável, entendeu? Só que a máquina de coluna, ela facilita bem mais. Só que é aquilo, tipo, tu acaba te acostumando com essas adaptações que tu não vê a necessidade de buscar e fazer outra coisa. Então, pra mim, a máquina reta hoje em dia está suprindo muito bem aquilo que eu preciso fazer, tá? Que eu acho que inclusive tem uma pergunta sobre isso, já estou respondendo. Mais uma que eu já estou conseguindo responder. Próxima pergunta. Consegue fazer costuras externas no fole em bolsas com papelão na sua máquina? É o que eu falei, tá? Da Bolsa Melina, que tem curso online dela, eu consigo fazer tanto todos os meus cursos eu consigo fazer na máquina reta. Porém, se eu for fazer na máquina de coluna, eu vou fazer de outra forma, tá? Então, consigo, tá? A Bolsa Melina, ela é de papelão. Então, como eu disse no curso e na máquina reta, a gente faz a costura pelo avesso. Aqui na máquina de coluna, a gente faria pelo lado... o que é o contrário de avesso? Vamos ver no Google, peraí. Contrário de avesso. Ai, socorro, olha, a bicha burra nasce homem, né? Contrário de avesso. Favorável. Obstinado. Não, isso não tem nada a ver, querida. A favor de compactuar, face direito. Tá, enfim. Por exemplo, na máquina reta, a Bolsa Melina a gente faz pelo lado esquerdo. Na máquina de coluna eu faria pelo lado direito, entendeu? É isso. Mas se for uma costura que tem várias perguntas que são a mesma resposta, mas enfim, vou mostrar aqui. Menina, pelo amor de Deus, a pessoa não sabe que o contrário de avesso é o lado direito? Mas enfim, talvez eu não tenha explicado muito bem, mas enfim, é o lado direito da bolsa, tá? Então, depende muito do modelo da bolsa. Bolsa Melina é uma forma, é de papelão, consigo costurar aqui. Agora, se você quer fazer esse tipo de costura aqui, ó, que ela é costurada por fora, assim, ó. Ai, que tá estourando bastante a luz. Ó, tá vendo aqui, ó, que ela tem um viés aqui, ó, e a costura, ela tá por fora e ela tem essa estruturação aqui, né? Então, essa bolsa aqui eu fiz na máquina de coluna. Essa costura, esse tipo de costura, ela é feita em máquina girafa, que nada mais é do que a mesma coisa que a de coluna, porém uma coluna maior e... Ao invés desse rodízio aqui estar por fora, igual na máquina de coluna, ele vai estar por dentro, tá? Ele não vai estar por fora. A máquina girafa, ela fica com o rodízio por dentro, tá? Da bolsa. Então, você tem uma facilidade maior de fazer costuras tipo essas aqui. Então, esse tipo de costura é feito em máquina girafa. Só que é o que eu falei. É uma adaptação feita na máquina de coluna. Então... esse tipo de costura, isso se faz em máquina girafa. Só que nós adaptamos
a indústria adaptou para fazer em máquina de coluna, entendeu? Então, seria mais fácil fazer na girafa. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade fazendo na coluna, porém não é algo que... Tu tá ridícula? É o vento, né? Pera aí. Então, é mais fácil de fazer na girafa, porém a gente adaptou para fazer na de coluna. Já esse tipo de costura a gente não conseguiria fazer na máquina reta, por causa da estrutura da bolsa. Mas, adaptando-se o projeto, a gente consegue fazer na máquina reta, que é o caso da pochete, que é uma pochete que eu ensinei aqui no YouTube. Então, a costura que eu faço na pochete, eu consegui ensinar vocês a fazer aquela costura na máquina reta. Por quê? Porque a pochete ela não tem estrutura e a gente está usando um material que não tem nada de estrutura, é só o material. Inclusive, a Paty fez, uma aluna minha, fez a costura de uma bolsa daquele mesmo formato que a gente faz, que eu ensinei vocês a fazer na máquina reta. Então, tudo é adaptação e depende do que você está fazendo. Se for fazer uma costura dessa aqui em uma bolsa com papelão, eu não vou conseguir fazer, tá? Porque o papelão é mais rígido, né? Essa bolsa aqui, ela está estruturada com EVA. Então, esse tipo de costura com, no máximo, um EVA de estruturação, a gente consegue fazer, tá? Mas não com papelão, entendeu? Se eu estruturasse essa bolsa com papelão, eu não ia conseguir fechar ela, tá? Ia ser muito difícil, entendeu? Não que não conseguiria, até consegue, tá? Só que vai ser muito difícil porque a estruturação é maior, principalmente nos cantos, para chegar nos cantos. Então, o ideal seria numa máquina de girafa, entendeu? Se fosse de papelão e tal, se fosse na girafa a gente conseguiria, entende? Na máquina de coluna não. Interesse? Então, tudo depende do modelo que você vai fazer. Se for a estruturação de EVA, a gente consegue fazer na coluna, se não for, a gente não consegue, tá? Só que, é o que eu já falei, né? Depende do modelo. A bolsa melina é estruturada em papelão e a gente faz aqui. Então, depende do que for e como for fechar, tá? Que, inclusive, o que eu respondi agora seria a próxima pergunta, que perguntaram se tem algum modelo que acha possível ser feito somente nas colunas tipo girafa, que é esse que eu falei agora, entendeu? Esse modelo normalmente se costura nas máquinas girafa e não na de coluna, então a gente adaptou para a coluna, tá? Próxima pergunta. Tem como fazer fechamento box pelo lado de fora da máquina de coluna para não precisar desvirar? Tem, se eu tô entendendo o que é a sua... na verdade, essa é uma pergunta que é o que já foi respondido de outras, tá? Depende muito do modelo que você for fazer da bolsa para poder fazer na coluna. Eu não sei o que seria um fechamento box. Fechamento box, se eu não me engano, é caixinha de leite, né? Tem sim, inclusive se for o que eu tô pensando, tu consegue fazer na máquina reta também, então não faz diferença, tá? Tem como fazer fechamento box pelo lado de fora da máquina de coluna para não precisar desvirar? Bom, se é o que eu tô pensando é isso. Se for a caixinha de leite, fechamento box é caixinha de leite, não é? Nossa, eu tô por fora, não entendi. Se for isso, é isso, tá? Enfim, próxima pergunta. Me disseram que alças com rolete são feitas em máquina de coluna porque dá para costurar bem rente. Verdade? Sim, é verdade. Como a agulha é mais próxima do rodízio, você consegue ter um pouco mais, chegar um pouco, o máximo possível na parte ali do rolete para poder fazer a costura. Porém, se você utilizar um pé calcador tipo dente de coelho, que eles chamam, ele tem 3 milímetros da agulha, então você consegue também fazer na máquina reta. Então não necessariamente você precisa de uma máquina de coluna para poder fazer a costura de uma alça rolete. Você pode fazer na máquina reta, basta trocar o calcador, tá? Então é um acessório que vai te ajudar a fazer uma alça rolete, entendeu? Então consegue, e sim, é verdade. E é isso, tá? Já costurou alças na sua máquina de coluna? Se sim, achou mais fácil do que na reta? Olha,
Repetindo, depende do projeto, depende da alça, depende do que você for fazer. Uma alça que não seja rolete, que seja igual as que eu normalmente faço, não tem nenhuma... tipo a alça da bolsa da Mini Valentina, tá? Ou as alças que eu ensino aqui pra vocês, que eu faço na máquina reta. Eu prefiro fazer na máquina reta do que fazer na de coluna, porque eu tenho mais estabilidade na hora de fazer na máquina reta do que na máquina de coluna. Quando eu tinha só coluna, óbvio que eu fazia tudo na máquina de coluna. Mas como agora eu tenho a máquina reta, eu prefiro por causa da estabilidade para poder deixar a alça mais reta. Mas eu consigo fazer nas duas, então indifere. Você não precisa comprar uma máquina de coluna para fazer alça, por exemplo, entendeu? Você consegue fazer na máquina reta também. Faz alguma peça ao vivo para a gente ver. Você vai ver eu fechando ali aquela bolsa que não está costurada, tá? Então a gente vai fazer daqui a pouco. Não encontrei nenhum curso sobre bolsas na máquina de coluna. Já pensou em fazer algum, lançar algum? Já. Inclusive eu tenho um curso na Educar com 2 modelos de bolsa que eu fiz na máquina de coluna, tá? Se você for assinante da Educar, pode ir lá assistir, que tá lá ainda, se eu não me engano. Então, se você for assinante Educar, tem um curso meu lá com 2 modelos de bolsa feito em máquina de coluna. Eu não costumo, eu já pensei, porém eu não sei se faz sentido eu fazer um curso com uma bolsa feita em máquina de coluna, porque não é todo mundo que tem uma máquina dessa, entendeu? Então, pra mim não seria vantajoso fazer um curso desse. São pouquíssimas pessoas que têm. Então, se você tem uma, deixa aqui nos comentários e me diz se você tem uma, que daí, quem sabe, a gente pensa, né? Porque o meu público é muito maior da máquina reta do que da máquina coluna, né? Então, eu não sei se faria sentido fazer alguma coisa. Mas, como eu disse, lá na Educar tem tem um curso meu com 2 modelos de bolsa, tá? Você pode ir lá e assistir se você for assinante, tá? Próxima pergunta. Quais as maiores facilidades, tipos de costura e peças que você enxerga hoje na máquina de coluna? Vou falar de novo, mas é que tipo depende do que você vai fazer. Todas as perguntas eu vou falar isso, tá? Porque depende do que tu vai fazer, entendeu? É o que eu mostrei. Por exemplo, a bolsa Mini Sofia, que é uma bolsa que eu vendi horrores, que eu fiz horrores de bolsa, eu só posso fazer ela na máquina de coluna. Eu não consigo fazer na máquina reta porque ela tem aquela costura por fora, que é a mesma que essa aqui, essa costura externa aqui. Então eu não consigo fazer a bolsa Mini Sofia em outra máquina, senão na máquina de coluna, tá? Então, no meu caso, nos meus modelos de bolsa, eu vejo vantagem apenas nisso, tá? Quando eu vou fazer uma Mini Valentina, eu prefiro fazer na máquina de coluna, porque eu tenho a máquina de coluna, o fechamento, que é esse fechamento que a gente vai fazer ali. Porém, a gente consegue fazer na máquina reta, só que a gente tem um pouco mais de dificuldade do que eu tenho na máquina de coluna. Na verdade, vocês vão ver, tá? Que é quase a mesma coisa, não muda muito, tá? Só na máquina reta a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas o fechamento vai ser o mesmo, entendeu? Não vai fazer tanta diferença, acredito eu, você vendo. Porque se você acaba fazendo sempre, você acaba se acostumando e a dificuldade acaba se tornando fácil, entendeu? Então é sobre isso. Próxima pergunta. Você falou que na bolsa fácil estava costurando a alça em cima. É na máquina de coluna, né? Não, não é na máquina de coluna, é na máquina reta. Eu vou lá pegar ela para mostrar para vocês aonde eu estava fazendo a costura. Mostrando aqui a bolsa fácil vai ser um super exemplo de como eu faria na máquina reta e de como eu faria na máquina de coluna, tá? Essa costura que ela tá falando é essa costura aqui, ó, de costurar essa parte aqui, ó, da alça junto da bolsa, tá? Porque com o tempo, dependendo do material que você utiliza, se você utiliza soft collar, o peso da bolsa ele acaba puxando isso aqui pra dentro, ó. Então o ideal mesmo inclusive no vídeo eu falo que você pode ou não fazer essa costura aqui. Eu hoje já acho que é melhor fazer essa costura aqui. Então na máquina de coluna eu encaixaria aqui, ó. Eu pegaria a bolsa aqui, ó, encaixaria aqui e faria a costura. Na máquina reta eu tenho que fazer ao contrário. Então eu pego e faço a costura por dentro. Eu encaixo aqui, ó, a bolsa
na máquina reta ali, ó, eu puxo assim, ó, encaixo aqui e faço a costura por dentro dessa alça para juntar uma na outra. Se fosse na de coluna eu faria assim, se for na máquina reta eu faria assim. Então é isso que eu falo, é de adaptação. Então é você saber adaptar aquilo que você está fazendo, tá? Na hora da costura. Então não preciso necessariamente fazer na máquina de coluna. Inclusive as que eu fiz, as bolsas fáceis que eu fiz, acho que a verde, depois eu fiz mais 2 pretas para uma amiga. Eu fiz essa costura na máquina reta, não liguei a máquina de coluna só para fazer essa costurinha, entendeu? Então, usa as duas, sabe? É tudo adaptação. Próxima pergunta. Para fazer um pesponto bonito, precisa de concentração para fazer a costura retinha, não? Precisa. A concentração que você tem na máquina reta, você precisa ter também na máquina de coluna. A desvantagem é que eu já falei, a máquina de coluna ela tem isso aqui assim, então tu fica meio que com o material na mão assim, entendeu? Mas a sua concentração, no meu ponto de vista, vai ser a mesma do que se fosse numa máquina reta, entendeu? Você precisa se concentrar de qualquer forma para fazer um pesponto bonito, tanto na de coluna quanto na reta. Então, só você vai ter que prestar um pouco mais atenção e ter um pouco mais de habilidade e firmeza na hora de fazer a costura na máquina de coluna. Você acha que vale a pena o investimento? Você usa demais? Como já dito, hoje em dia não uso tanto, tá? Mas na época que eu tinha ela, eu só usava ela. Então pra mim era muito vantajoso. Então todas as coisas que eu fazia tudo nela. Hoje em dia eu vejo que se tiver as duas vai ser melhor, tá? Se você não puder ter nenhuma ou se você só pode ter uma, eu optaria pela de coluna, tá? Porque depende muito aí da sua produção, tá? Na verdade, é muito difícil de escolher uma máquina que eu usaria mais, porque depende do modelo de bolsa que você vai fazer, entendeu? A máquina de coluna, ela vai te dar mais possibilidades de criação. Se você cria os seus próprios modelos, o ideal é ter uma máquina de coluna. Agora, se você faz projetos de outros professores, se você faz projetos de outros cursos que você aprende, eu não vejo necessidade, porque se você for ver, acho que 99% dos cursos e projetos que você aprende na internet é tudo feito em máquina reta, entendeu? Então você consegue fazer. Então depende muito do que você for fazer. Se você é designer e você consegue idealizar os seus próprios modelos, máquina de coluna. Se você não é designer e só faz projetos que outros professores ensinam para você, máquina reta, entendeu? Então essa é a minha dica aí para você, tá? Se você quer investir numa máquina de coluna, entendeu? E também depende da sua produção, tá? Porque vai ter mais perguntas sobre isso, eu vou falar mais pra frente, então acalma essas bichas. Próxima pergunta já respondi. Você não usa mais a sua? A reta responde a tudo que você precisa numa máquina? Sim. Então, porque o que eu falei, como a maioria das minhas alunas tudo tem máquina reta, eu acabo usando só a máquina reta e fazendo coisas na máquina reta. Então, não há necessidade de eu ficar usando a máquina de coluna. Enfim. Próxima pergunta. É mais cansativo costurar nela pelo fato de não ter a mesa? Sim, ela é mais cansativa, sim. Então você fica aqui, ó. Você tem isso aqui, ó. Então você fica mexendo essa parte aqui. Então você tem que ter esse gingadinho aqui, entendeu? Então você cansa mais. Eu lembro que quando eu trabalhava, até esse eu acho que é um dos motivos de eu ter problema na cervical, porque quando eu trabalhava muito, fazia muita bolsa, costurava muita bolsa, eu ficava muito assim, ó, entendeu? Então isso acabou gerando um problema na minha cervical. Então sim, ela vai ser mais cansativo do que numa máquina reta. Tem 2 perguntas pedindo e perguntando sobre regulagem de ponto e como passar a linha. É a mesma coisa que a máquina reta, a regulagem do ponto, tá? Mas eu vou mostrar quando for passar a linha aqui nela, tá? Qual o número de agulha tu usa? Estão perguntando. Número de agulha, essa agulha... De verdade, gente, eu nem sei cadê a caixinha da agulha. Mas eu uso a agulha que veio com ela. Se eu não me engano é 19, tá? Se eu não me engano é 19. Eu
Não sei se tem numeração assim diferente, mas se eu não me engano é 19, tá? É uma agulha mais grossa para materiais mais grossos, né? Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, é 19. Eu, de verdade, eu troquei a agulha dessa máquina umas 2, 3 vezes na vida. Eu tenho ela desde 2015. Então, eu sempre usei a mesma agulha, tá? Então, nunca tive problema com agulhas. E a caixinha das agulhas que veio com ela é a que é desde 2015. Então, eu tenho ela há 8 anos. Eu devo ter trocado, juro por Deus que eu devo ter trocado a agulha dessa máquina no máximo 3 vezes. Então eu ainda tenho a caixinha e, se eu não me engano, eu nem sei onde tá, pra te ter uma ideia, pra te ter uma noção de onde tá a caixinha da agulha. Então, se eu não me engano, é 19. É que é isso que eu tô falando, cara. Vocês se preocupam com coisas que pra mim não faz sentido, entendeu? Mas enfim, continuando. Ela tem o mesmo esquema de agulhas, tipo várias agulhas para espessuras diferentes de materiais? Eu acredito que sim, mas eu sempre usei a mesma agulha para tudo. No meu caso, sempre usei a mesma agulha para tudo. Usei a agulha que veio com ela, tanto que eu nem sei direito o número, tá? Sempre usei essa agulha que tá aqui, inclusive. Essa agulha aqui, ela tá... E olha, tá há uns 3 anos essa agulha aqui na... Eu sei que, segundo consta, tem que se trocar a agulha toda vez que termina o trabalho, mas eu... Gente, nunca vi essa necessidade aí, entendeu? Pra mim, o ponto sempre ficou bonito, então, tipo, continuei usando a mesma agulha. Enfim, posso ser sortudo? Posso, mas enfim, não sei. Próxima pergunta. Você sempre teve habilidade com ela? Foi fácil ou foi muito treino? Parece que uma erradinha já era. Eu já respondi isso, né? Então, sim e não. Tem que ter e tem que não. Já foi respondido. Próxima. Tipos de fechamento que são possíveis fazer na máquina de coluna. Todos eles. Todos eles. Tem algum que não dá? Por exemplo, há aquelas bolsas que eu fiz com o fecho da vovó e que tinha uma armaçãozinha assim por fora. Eu não consegui fazer na máquina de coluna. Até mesmo porque os materiais que eu utilizei, alguns eram muito rígidos, assim, tinha uma estruturação muito maior. Então não consegui fazer aqui, teria que ser numa máquina de braço, por exemplo. Então aquilo lá eu não consegui fazer. Mas é o que eu já falei, já dá pra fazer aquela costura por fora. Por exemplo, a bolsa que eu ensinei na quinta passada, a chiquetosa, a costura, vocês viram como eu costurei a boca dela na máquina reta, né? Então eu tive uma certa dificuldade ali, mas não foi horrível de costurar. Se eu fosse fazer aqui na máquina de coluna, eu teria um pouco mais de facilidade, mas não seria uma facilidade, não seria uma dificuldade igual eu tive seria dificultoso, mas não igual à reta. Teria, por exemplo, na reta eu tive 70% de dificuldade. Aqui eu teria uns 50%, entendeu? É pouca diferença, eu só teria que adaptar e ajustar ela um pouco mais. Lá eu tive que só amassar mais a bolsa, aqui eu não amassaria tanto a bolsa igual eu amassei na máquina reta, entendeu? Então seria isso. Peças que são fechadas na máquina de braço podem ser adaptadas para fechar na máquina de coluna? Depende. Porque, por exemplo, uma coisa que a máquina de coluna não faz, mas é possível adaptar e colocar, é colocar vivo e colocar viés, tá? Principalmente por causa do rodízio, tá? Então é mais dificultoso. Na verdade, não se coloca nem vivo nem viés na máquina de coluna. Isso é colocado em máquina de braço, tá? Porque tem o pé calcador é diferente e tal, então tu consegue colocar o viés e colocar o vivo na máquina de braço. Na máquina de coluna você consegue colocar o vivo, mas não coloca. Não que não consegue, é que é a mesma coisa. A gente adapta e acaba conseguindo, só que vai ser mais dificultoso, entendeu? Então a máquina de braço vai ter mais facilidade de colocar o viés e colocar o vivo. A máquina de coluna vai ser mais difícil, entendeu? Então você consegue colocar, mas ela não é feita para isso, porém a gente adapta e acaba colocando, entendeu?
Eu já coloquei vivo, eu não gostei de colocar vivo na máquina de coluna, foi meio chato de colocar, mas coloquei, entendeu? Então, é possível. Próxima pergunta. É fácil encontrar acessórios como calcadores? Eu acho, tá? Por vivência minha, experiência. Eu nunca vi uma máquina de coluna com outro tipo de calcador senão o rodízio. Nunca vi. E nunca vi. Porque é engraçado, tem uma imagem na minha cabeça de algum pé calcador igual ao da transporte duplo de máquina reta. Me veio essa imagem na cabeça. Não sei se é verdadeiro ou se a minha cabeça está inventando coisa. Então, não sei te dizer. Mas todas que eu conheço, todas que eu já vi, quando eu fui pesquisar para comprar, eu só vi o rodízio. Então, eu não lembro de ter acessórios para uma máquina de coluna, tá? Tipo, colocação de aquelas coisas de botar viés, aquelas coisas todas. Nunca vi. Não sei. Se eu falar alguma coisa, eu vou estar mentindo, entendeu? Então, não sei te dizer, não sei responder. Mas eu nunca vi outro tipo de calcador senão esse rodízio aqui da máquina de coluna que eu tenho, tá? Não lembro, sabe? Próximo. O transporte dela é simples, duplo ou triplo? Se eu não me engano, tem os três, tá? Na verdade, eu não sei se tem. Aí eu já vou estar te mentindo se eu disser que sim. Mas eu eu sei que tem de duplo e tem simples. A minha é simples e já costurei numa de transporte duplo. Eu não lembro agora de ter visto algo ou uma com o transporte triplo, tá? Mas deve ter. Eu acredito que deva ter, tá? Acredito que deva ter. Próxima. Tenho uma máquina de braço. Estou avaliando se seria melhor trocar pela de coluna. Aí você teria que ver. Eu queria saber o porquê você tem essa avaliação, ou se está avaliando fazer essa troca. Você não está conseguindo usar a sua de coluna? A sua de braço? É isso? Você acha que o que você faz hoje seria melhor na de coluna? O que você faz na sua de braço? Porque é o que eu falei, se você... por exemplo, a máquina de braço, ela é muito utilizada para quem... É muito bom para quem faz maternidade, tá? Bolsa de maternidade, que é aqueles modelos que todos têm vivo, todos têm viés, então é muito mais fácil colocar e fazer o fechamento na máquina de braço de uma bolsa onde tem vivo e tem viés, tá? Só que vocês são tão craque nos negócios que eu não vejo necessidade disso, entendeu? Vocês conseguem fechar com o olho... Eu vejo algumas artesãs que fecham as bolsas de maternidade, coisa e tal, em máquina reta de olho fechado, sabe? Então, é tudo, no meu ponto de vista, tudo é a respeito de prática, entendeu? Então, e já vi muita artesã com máquina de braço que não consegue usar porque acha pesado e não consegue fechar e não consegue usar, não consegue colocar vivo e tal, porque realmente elas são máquinas muito pesadas. Então, se você não tem muita força, não vai te adiantar muito não, tá? Então, eu não sei o porquê você gostaria de trocar, entendeu? Se você faz maternidade, não vejo necessidade. E também não sei por que você comprou uma máquina de braço, tem que ver isso. Se você comprou por impulso também, porque vocês são doidas, né? Então, esse outro. Próxima pergunta. Qual você acha que é mais fácil de trabalhar? Não dá pra dizer qual que é mais fácil. Porque uma vai fazer uma coisa, a outra vai fazer outra, tudo depende da adaptação, tudo depende do projeto que você está fazendo. Pra mim, as duas fazem a mesma coisa, entendeu? Uma máquina eu vou conseguir fazer uma costura, outra eu vou conseguir fazer outra. Numa máquina eu vou conseguir fazer a mesma costura, porém numa máquina eu vou fazer de uma forma e na outra eu vou fazer de outra, entendeu? Então não consigo te dizer qual que é mais fácil de trabalhar, entendeu? Porque cada uma tem a sua vantagem,
tá? Não dá pra enumerar e dizer, ah, essa é melhor que essa e tal nisso. Porque uma vai fazer uma coisa, outra vai fazer outra, outra vai fazer de um... Entendeu? Então não dá pra avaliar isso. Próxima pergunta. Essa máquina ajuda quem tem hérnia discal? Meu anjo, eu não faço ideia. Primeiro que eu não sei o que é uma hérnia discal, tá? Começa por aí. Não quis pesquisar, eu até pensei, eu vou ver no Google o que é, mas tipo, não sei, entendeu? O que é uma hérnia discal? Então, não sei te dizer. Se for, eu já falei, né? Ó, isso aqui. Então, não sei o que é isso. Vale a pena? É a última pergunta, tá? Na verdade tem duas que é sobre os pontos, mas essa aqui é a última, seria. Vale a pena ou só para fechar bolsas e mochilas? Já falei. Todas... tipo, depende, cara. Depende do que tu tá fazendo, do que você quer. Eu vou deixar vocês com mais dúvida ainda, acredito eu. Mas enfim, é que eu não consigo diferenciar uma da outra. A única diferença é que uma tem a coluna e a outra não tem, sabe? A única diferença, no meu ponto de vista, é isso. Ela tem mais espaço do que a outra, tá? Então, se você faz uma produção muito maior, e é isso que eu falei, se você faz projetos que os outros professores ensinam vocês, não faz sentido. Você investir uma grana, porque não é barata uma máquina dessa, mesmo usada elas são caras, então não vejo sentido, tá? Então, é isso. Pois bem, agora eu vou mostrar pra vocês como passar a linha, tá? Eu vou passar a linha aqui e vou fechar aquela bolsa, essa bolsa aqui, tá? Então, não tem muito mistério, tá? A colocação de linha é praticamente a mesma da máquina reta, inclusive a minha é mais simples. Provavelmente, se você tem uma máquina de coluna aí, provavelmente vai ser diferente da minha, porque a minha é muito antiga, tá? Mas acredito eu que a sua não deve ter muita diferença, tá? Que depende, acho que também do transporte, tá? A minha é igual à máquina reta, mesma coisa, não muda nada, tá? Mas enfim, vou mostrar como eu coloco, tá? Porque vocês pediram, inclusive teve 2 perguntas fazendo um pedido como esse. Então, é sobre isso. Vou mostrar pra vocês. Pois é, então, menina. Como dito, eu não vejo tanta diferença de uma pra outra, mas vamos lá, tá? A minha é super simples, ela é basicamente a mesma coisa que a máquina reta, já falei. Mas então, vou passar a linha por aqui. Esse pinozinho aqui, ó, tem um pininho que eu passo por aqui. Eu não lembro agora se é assim. É assim, ó, passo por aqui, depois passo por aqui, tá? Aqui nesse outro pininho, que ele é aquele das 3 linhas, então vou passar de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Vou dar as 3 voltinhas aqui, tá? Ó. Opa. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom naquilo ali. Acho que agora fica melhor, que daí agora já tá na parte de baixo, não tem problema. Esse é o máximo de zoom que eu consigo. Aí, passei aqui nesses 3 bagulhinhos, a gente vai passar o quê? A gente vai passar no tensor da máquina. Na verdade, a gente vai passar no tensor da máquina. Aí aqui, ó, tem essa molinha, a gente vai segurar a parte de cima aqui, ó, e vai fazer esse tique. Ela faz um barulhinho, tá? Fez esse barulhinho, a gente solta, tá? Aí a gente passa aqui, ó, por dentro disso aqui, pega... Essa linha tá muito grande. Pega a ponta da linha e vem nesse bagulho aqui, não sei se aparece aí pra vocês, mas é esse troço aqui, ó, e a gente passa aqui nesse bagulhinho que toda máquina tem, que eu não sei o nome disso. A gente passa por aqui, aí tem um bagulhinho aqui, ó, a gente passa a linha ali dentro, e aí a gente vai passar nesse... Vou tirar aqui só pra vocês verem. Aqui tem um coisinha, ó, que tu passa a linha aqui, tá? E aí tem outra coisinha na parte da agulha que tu passa a linha por ali, e aí você coloca a linha na agulha. Ó. E feito. É isso.
sem mistério nenhum, entendeu? Agora a gente vai costurar a coisa. Eu vou trocar a linha, que eu botei uma amarela pra vocês enxergarem, né? Mas eu vou botar a linha branca. Faltou eu falar sobre ajuste de ponto. Porém, é a mesma coisa do que das outras máquinas. Linha de cima, problema na parte de baixo. Linha de baixo, problema na parte de cima. Tensão naquele negocinho ali onde eu falei que faz o tique, sabe? Ali tu ajusta a tensão do ponto. Bobina, mesma coisa, não muda nada. E é igual, tá? Então é isso. Uma dica que às vezes pra mim parece meio óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito, é quando você for trocar a cor de linha, é o que, ó? Aqui, ó, eu tô com a linha branca e a linha amarela, tá? Eu vou dar um nó nas duas, tá? Vou tirar a linha da agulha, tá? E aí eu vou, né, puxar o pé calcador e vou, ó, puxar a linha. E aí assim eu faço a troca da linha sem precisar trocar tudo de novo, entendeu? Então, essa é uma vantagem aí na troca de linha. Essa é uma dica, né? Que te ajuda aí na hora de fazer a troca, tá? Agora a gente vai fazer aquilo que vocês tanto sonham e esperam, tá? Que é o que? Costurar, querida. Ai, meu Deus, que nervoso! Vou costurar pra vocês na máquina de coluna. A minha máquina, ela tá muito alta. Aí eu normalmente uso outra cadeira, mas eu não vou lá buscar a cadeira só pra fechar essa bolsa aqui. Então, a minha bolsa tá coladinha, aquela coisa toda, entendeu? Vou abrir aqui, ó, né? Essa bolsa aqui é um protótipo do protótipo que deu tudo errado, mas enfim, a gente vai fechar aqui. Então eu vou, sem mistério nenhum, vou começar aqui, ó, vou levantar o pé calcador, vou encaixar a bolsa aqui, ó, tá? O retrocesso da minha, ela tem o retrocesso aqui, porém eu sempre faço o retrocesso manual, que é o quê? Eu dou um ponto, levanto o pé calcador, volto, dou o ponto lá no primeiro que eu dei, vou dar mais um para trás aqui e aí vou continuar a costura. Para costurar, vou botar o pé no acelerador, que é igual da outra, tá? Ó. Ai, foi pro lado. Ai, meu Deus, tá tudo torto. Socorro. Fiz tudo errado, cara. Tudo errado. Faz tempo que eu não costuro nela. Ó. Aqui tá parecendo mais fácil, né? É mais fácil, na verdade. Ai, meu Deus. Nossa, essa costura ficou mais torta do que não sei o que. Meu Deus. Meu Deus. Bom, eu vou... Eita, eita. Ó, aqui eu vou ter dificuldade por causa da aba. Então eu vou botar a aba pra trás. Tá? Vamos botar a aba. Ai, meu Deus. Costurei tudo cagado. Meu Deus. É bom pra vocês verem isso, entendeu? Porque aí, como vocês estavam perguntando se tinha que ter mais habilidade e tal, faz muito tempo que eu não costuro nela. A última vez que eu costurei foi em novembro, tá? Então, saiu tudo torto. A minha costura, toda torta. Peguei aqui o retrocesso e costurei. Vou costurar do outro lado, tá? Pra vocês verem os dois lados. Nossa, meu Deus, que horror. Vou tentar costurar essa aqui pelo lado de fora. Vocês viram que eu costurei pelo lado de dentro. Eu acho mais prático costurar pelo lado de dentro. Mas como essa bolsa aqui ela tem quase o mesmo tamanho, mesma altura, eu já costurei ela por fora, tá? Então isso é uma adaptação, tá? Se eu tivesse máquina de coluna, eu faria a costura por fora. A máquina de braço, eu faria a costura igual eu vou fazer agora. Como eu tenho uma máquina de coluna, eu fiz a costura por dentro porque pra mim é mais cômodo. Mas eu vou conseguir fazer a costura por fora, porém vai ser mais custoso. Vocês vão ver. Vai ser mais trabalhoso, na verdade. Mas não é impossível.
filho. O problema vai ser o cantinho aqui, mas vai. Ó. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Senhor. Ui. Foi. Foi, guria, foi. Ó, quando ela não tinha esse motor, ela não fazia essa agulha desse jeito, sabe? Eu conseguia controlar muito mais. Então eu tô meio irritado com isso, mas enfim. Ficou tudo torto. Tudo torto. Ui, quase pegou a aba. Ai, meu Deus. Viu? Não foi difícil. Não foi difícil, não. Enfim, tá costurada. Finalmente costurei essa bolsa aqui. Essa bolsa aqui, ela tá assim, sem costurar desde... desde que eu morava no outro apartamento. Desde a Mega de 2018 ou 19? Putz, não me lembro. Faz uns 3 anos, tá? Enfim, costurei, tá? Tá horrível de torto? Tá horrível de torto, mas costurei. Tá bom? E é sobre isso, tá? Então, essa é a máquina de coluna. Você gostou de aprender mais sobre ela? Deixa eu puxar um pouquinho mais o zoom. Gostasse de aprender e lidar com a máquina de coluna? Eu não sei se você vai ficar com vontade de comprar uma ou se você vai ficar com vontade de não comprar uma. O investimento é alto, tá? Eu comprei a minha usada, tá? Eu paguei, na época, R$ 1.500 essa aqui, tá? Em 2015, ou seja, 8 anos atrás. Hoje em dia eu não sei quanto ela custaria. Mas você encontra na faixa de preço dessa aí. O ideal, se você for comprar uma máquina usada, é ir com um técnico de sua confiança, para ele dar uma avaliada na máquina, para ele ver se vale a pena você comprar ou não, tá? Principalmente, explica para ele o que você tem, o que você quer, o que você pretende ter com uma máquina como essa. O porquê que você está procurando, para que você está procurando uma máquina como essa, e aí você e ele vão entrar num consenso se você ver uma máquina assim com o preço bom, porque você encontra com valores mais em conta que isso, ou até muito maior do que isso. Uma máquina nova, se eu não me engano, está em torno de 3.500 a 4.000 reais, se eu não me engano, tá? A última vez que eu vi, eu não sei hoje em dia, tá? Até mesmo porque o dólar tá alto, né? Então não sei quanto que é. Normalmente elas são importadas também, se eu não me engano. Então depende muito. Tem muitos valores aí diferenciados em relação às máquinas, tá? Você tem que ver, procurar algum lugar que você tem confiança e você dá uma olhada e aí é isso, tá? Ela é uma máquina... Considerações finais, tá? Ela é uma máquina boa, não é uma máquina ruim não, tá? Dá pra você fazer, vai te facilitar muito na hora de comprar, de costurar. Só que realmente depende muito do que você vai fazer e por que você vai fazer. Se você tem uma produção aí, se você vende uma quantidade grande de bolsas, se você vive só disso, eu te aconselho a comprar porque realmente vai te facilitar muita coisa. E você pode fazer tudo nela. Só que é aquela velha história, tem que ter prática, tá? Então eu demorei um pouquinho para pegar a prática, para conseguir fazer, até mesmo porque, como eu já dito, ela era transporte simples e ela não tinha controle de velocidade. Normalmente máquinas muito antigas não têm controle de velocidade, então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de fazer a costura, tá? Então você tem que ponderar isso aí, tá? Mas é uma máquina muito boa, gosto muito, usei demais.
Hoje em dia não uso tanto quanto gostaria, porque como já dito, vocês todas aí têm máquina reta, então eu sempre procuro fazer projetos que vocês consigam elaborar na máquina reta. O ideal é ter as duas, mas a gente não pode ter tudo, querer, né, nem sempre é poder. Então é isso, tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Foi um aulão, menino, eu tô satisfeito. Eu tô muito feliz com esse vídeo, viu? Tô muito feliz porque eu entreguei, tá? Eu entreguei pra vocês. Vai dar um vídeo de quase 1 hora, tá? Então, se você gostou, deixa um comentário, deixa uma curtida, se inscreva no canal se você não é inscrita. Se você chegou agora através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael, sou designer de bolsas. Eu aconselho que você veja outros vídeos meus aí no meu canal. Tem muita coisa, ensino muita coisa, muitos projetos aí. Se você quiser adquirir uma modelagem minha, você entra no meu site rafaelbernardes.com, tá? Então lá no meu site tem projetos, tem cursos, tem bolsas para você adquirir. Então se você quiser uma bolsa minha, vai lá no meu site. Se você quiser um projeto, se você quiser uma modelagem, vai no meu site rafaelbernardes.com, tá? Tudo lá, tá? Todas as bolsas que eu mostrei aqui, aquela floreada tá à venda, tá? Na área de outlet do meu site, tá? Ela tá com precinho ótimo, inclusive, tá? Então é isso, beijo e a gente se vê. Ah, olha só, eu entreguei demais nesse vídeo, né? Você poderia compartilhar nos grupos de WhatsApp que você participa, nos Telegram da vida e aí nos negócios tudo, né? Ajuda nós aí. Pode ser? Pode ser? Porque eu fiquei aqui, agora, que hora é agora? 15 para meia-noite, tá? Que eu tô fazendo esse vídeo aí. Terminando e ainda vou editar. Agora, pra vocês, tá? Então, meu anjo. Quer que eu mostre meu peito? Não, mentira, não vou mostrar não. Tá, então é isso. Beijo, a gente se vê semana que vem. Sábado, na verdade.